Oi, eu sou o Fefo, seja bem-vindo ao meu canal e nesse vídeo a gente vai falar sobre a Honey do EXID. Quem é ela e como seu sucesso ao longo dos anos influenciou onde ela está hoje. Eu tive a ideia de fazer esse vídeo com uma notícia recente que saiu sobre ela e sobre uma atitude muito nobre que ela tá tendo com as outras pessoas envolvidas nessa indústria do K-pop. Mas antes da gente chegar nesse ponto específico, vamos fazer um breve flashback sobre a carreira dela para você entender como a figura dela foi importante pro K-pop, porque ela teve uma experiência que foi completamente única, né? Ela abriu muitas portas no K-pop. Então a gente vai ter que analisar o que ela passou para ela ter concepção que ela tem hoje para ela conseguir tomar a decisão que fez eu fazer esse vídeo. Me perdi no final da frase, mas é isso aí. Mas antes de eu entrar no assunto desse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no meu canal se você for novo por aqui. Se você já apareceu aqui outras vezes, seja muito bem-vindo de volta. Tem muito conteúdo de K-pop por aqui, reaction, opinião, análise, informação, playlist, notícias da semana. Você não vai se arrepender. Vai me seguir nas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição do vídeo e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Bom, caso você não saiba quem é a Honey ou o EXID, ela é uma integrante do grupo que viralizou em 2014 com uma fancam, que fez o grupo sair de ali perto de acabar para ser um dos maiores girl groups ali da época. A fancam viral da Honey realmente abriu portas para outras fancams viralizarem, né? Acho que se a gente tem hoje toda essa onda de fancams e essa febre, nessa sensação, foi porque a Honey lá em 2014 teve um papel muito importante nisso, não tem como a gente negar. O grupo estava perto do disband, Up and Down era para ser o último single delas, e aí esse viral da Honey chamou a atenção de tanta gente, começou a ter milhões e milhões de visualizações, o grupo saiu de onde estava, passou a ser um grupo muito reconhecido, teve vitória no programa musical, mudou a vida e a carreira delas pra sempre. E a Honey foi protagonista desse momento específico, né, que fez ela se tornar viral. E a gente tá falando em uma época que não tinham tantos virais assim, então é seguro dizer que a Honey foi um dos primeiros virais do K-pop. Se a gente pode falar sobre Gangnam Style, Bar 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 do Korean Pop, a gente pode falar da fancam da Honey. São alguns momentos muito específicos que fizeram com que o K-pop se tornasse viral, ou ali mesmo, né, dentro do próprio K-pop viralizassem. Então a gente precisa entender que o que a Honey passou foi uma experiência que talvez ninguém tivesse passado antes. Ela viralizou com a sua imagem, com o seu corpo, chamando a atenção para o seu grupo de uma maneira insana, imensa, e com isso ela ficou em primeiro lugar em tudo. Então ela era a idol mais procurada, a idol mais requisitada, ela fazia 1 milhão de ensaios fotográficos, ela estava em todo o programa de televisão que você imaginava, ela começou a ser chamada para fazer feat com artistas que ela nunca tinha colaborado antes, a Honey se tornou uma sensação no K-pop. E a gente tá falando sobre 2014, 2015, quando esses virais ainda, não que hoje eles aconteçam aos montes, porque ainda não acontece, mas lá atrás ela foi uma das pioneiras também nesse sentido. E assim, é claro que tem os pontos positivos, mas tem os pontos negativos também. Então assim, é legal que o grupo teve reconhecimento, teve sucesso, teve vitória no programa musical, rendeu pra elas anos e anos na indústria, a Honey começou a trabalhar muito, conquistar muita coisa, se tornar um dos nomes mais relevantes, mas também tem os pontos negativos que vêm com toda essa pressão. Então as críticas também se fizeram muito presente. E se a Honey foi uma das primeiras a viralizar com a sua imagem, com o seu corpo, pode-se dizer que ela também foi uma das primeiras a lidar com essa pressão absurda e com esse hate absurdo de ser criticada por tudo que ela faz. Eu sinto que a Honey, ela sempre foi além da sua imagem de idol de K-pop. Eu sinto que se a gente tem essa imagem de idol construída, né, bem estruturada, assim, uma pessoa centrada, uma pessoa treinada pra falar só o que ela tem que dizer, pra ela agir só como ela tem que agir, se a gente tem essa concepção de idol de K-pop, a Honey ia além disso tudo. Ela meio que quebrava essa quarta parede dos idols de K-pop, porque ela interagia com a câmera de um jeito que mostrava realmente a personalidade dela, além do seu trabalho. Então mesmo nos palcos a gente via momentos em que ela saía do personagem de idol e mostrava a Honey real. Isso é uma coisa que fez ela ser muito aclamada pela sua personalidade, mas também que gerava muito hate, por as pessoas acharem que ela não estava se comportando como um idol de K-pop deveria se comportar. E a Honey sofreu muito com tudo isso, né? Ela teve uma polêmica de namoro ali que fez com que ela fosse bastante criticada também. Ela foi vista chorando em um programa de televisão, quando fazem uma brincadeira ali com o nome do cara que era namorado dela na época. Ela já disse que precisava tomar pílulas para se sentir pronta para conversar com a televisão. Ela já tomou tempo afastada do grupo para cuidar da sua saúde, porque ela estava com um cansaço extremo. Então assim, a Honey teve episódios em que nos mostrou como essa pressão do K-pop estava afetando ela. É claro que tudo isso ao mesmo tempo em que as pessoas chamavam ela de forçada, exagerada, que nem era para ela fazer tanto drama assim, porque conforme você acende na mídia de uma maneira muito rápida, é muito fácil para as pessoas te criticarem, porque elas não construíram uma imagem de você. Não foi um sucesso que você foi acumulando ao longo dos anos, que você foi construindo sua imagem, que as pessoas
foram te conhecendo. Não, é um sucesso que é imediato. E se ele é imediato, ele é frágil, ele é de vidro. Então muita gente amava, mas muita gente estava pronta para criticar no primeiro erro que a Honey cometesse. Enfim, qual que é meu ponto aqui? A Honey sabe como é a pressão da indústria. A Honey sabe como é lidar com toda essa mídia em cima dela, lidar com essas críticas. Ela experienciou isso, faz parte da carreira dela. E como uma das primeiras que viralizou por sua imagem, por seu corpo, teve muito que ela viveu, né? Muito do que ela experienciou, tanto do lado positivo quanto do lado negativo, vem dessa imagem dela, né? Da imagem que ela construiu para ela. E além desses momentos em que ela nos mostrou com atitudes como o K-pop e essa pressão influenciou a vida dela, teve outros momentos em que ela falou sobre isso também. Em um episódio do Miss Back, a Honey contou como a amizade das meninas do EXID foi importante para ela passar por esse período, porque sempre que ela tem que fazer atividade solo, ela não dá risada. E é uma fala que, se você parar pra pensar, tem muito peso, porque ela disse que quando ela tava promovendo com as meninas, era só risada, era diversão, era união, era amizade, e agora que ela precisa trabalhar sozinha, fazer suas próprias atividades, ela sorri, né? Ela tá feliz de estar nos ambientes e tal, mas ela sente falta de dar risada trabalhando. E isso é uma coisa que mostra bastante pra gente como esse trabalho pode ser também muito difícil. E também como ela pode se sentir intimidada com toda essa indústria, né? Em uma conversa com a Sunmi no reality show Running Girls, ela disse que sempre passava perto da Sunmi, né? Elas tinham um certo contato, mas a Honey tinha medo de expressar seus sentimentos, tinha medo de chegar nela pra conversar, ela não sabia direito onde era o seu lugar. Então, cara, é muito complexo, né? A vida de idol de K-pop, né? O que passa na cabeça de um idol é uma coisa muito insana. E talvez por ter vivido tudo isso e não ter tido uma pessoa que também passou por isso pra ela poder conversar e dizer: olha, fulano, estou passando pela mesma coisa que você passou. Sabe aquelas críticas que você recebia quando você viralizou, quando você foi tópico de discussão quente na internet, na Coreia inteira? Eu também tô passando por isso, por favor me ajuda, como foi que eu faço, como eu lido com tudo isso? Como a Honey não teve essa pessoa a quem recorrer, ela tomou uma decisão muito importante. Ela decidiu se tornar essa pessoa para os outros idols de K-pop. A Honey revelou essa semana que ela está estudando psicologia para conseguir conversar e ajudar os novos idols que estão surgindo no K-pop, né? Ajudar essa galera nova, essa nova geração a enfrentar toda essa pressão da indústria, né? Para ser essa pessoa que ela queria ter tido lá atrás. Essa é uma atitude que é muito louvável, que é muito importante, que eu fico muito feliz. E eu acho que muita coisa tem influência nisso, né? Tipo o reality show Running Girls, por exemplo, onde ela lidou com a Sunmi, que vem de uma geração passada dela, mas também tinha idols da nova geração, como a Chu do Luna, a Chanha. Então assim, ela teve esse diálogo com pessoas que estão entrando na indústria agora, e esse foi um reality onde essas idols expuseram seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas fragilidades. Inclusive tem vídeo aqui sobre as histórias que a Chanha contou durante esse reality. Então eu acho que ter escutado essas histórias talvez tenha acendido uma faísca na Honey de pensar: cara, eu podia ajudar essas pessoas de um outro jeito, de uma maneira mais profissional, de uma maneira mais compreensível, né? Olha essas dificuldades que elas estão passando, coisas que talvez, se eu estivesse começando agora, eu ia querer alguém que entendesse tudo isso para conversar comigo. E eu acho que isso foi importante pra Honey, sabe? É claro que eu estou julgando, em nenhum momento ela disse que o reality show ajudou ela a tomar essa decisão, mas é um pensamento que me vem à cabeça, né? Porque, querendo ou não, ela conversou com essas pessoas, ela teve contato, talvez ela tenha percebido que realmente carece alguém que saiba mais, que saiba aconselhar, que saiba conversar nesses momentos específicos. E eu acho que isso é extremamente necessário, porque até onde eu tenho conhecimento, a gente não tem uma pessoa que preste esse papel. É claro que deve ter acompanhamento psicológico em muitos casos, em muitas empresas, mas cara, a gente tá falando da Honey, uma pessoa que viveu na pele tudo isso da maneira mais extrema possível. Se tem alguém que sabe o que fazer, que sabe o que ela tem que falar, sabe que, ela gabaritou na prova, entendeu? Ela já viveu tudo. E estudando psicologia, o potencial que ela tem de ajudar as outras pessoas, de ajudar os outros idols é insano, é incrível. E eu acho que é uma história de superação que fecha um ciclo, né? O ciclo completo. Porque ela viveu tudo isso, ela lidou com os problemas e agora ela se tornou alguém que vai ajudar há pessoas que estão lidando com isso também, então vira um ciclo, né? E é uma superação de como ela traz toda essa experiência dela, né? Todo, não sofrimento, porque a carreira dela foi uma carreira brilhante, incrível, lindíssima, não foi só... a gente não pode resumir tudo que ela viveu, as críticas, né? A parte negativa, porque foi uma carreira lindíssima no EXID, solo, tipo, ela é demais e ela tá trabalhando muito ainda e com certeza ela vai trabalhar ainda mais. Mas ela vai trazer toda essa bagagem dela agora pra ajudar outras pessoas. E eu acho que isso
isso é uma atitude louvável que está sendo muito elogiada pelos internautas coreanos também. Muita gente está dizendo que ela é muito corajosa, que ela é muito amável, que ela é muito doce, que é uma atitude muito digna. E é claro que não estão errados, porque isso realmente é muito, muito, muito lindo e muito importante. Então esse é o vídeo de como a Honey do EXID pode mudar o K-pop, pode ajudar as pessoas a entrarem no K-pop com outra cabeça, lidarem com seus problemas de um outro jeito. Eu acho que ela vai ser uma força mesmo, né? Uma pessoa muito importante nesse sentido de ajudar os outros a lidarem com esses problemas da mídia, da pressão, da indústria, etc. Então é isso, essa é a história da Honey. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal se você ainda não fez isso, vai me seguir nas redes sociais que estão aqui embaixo e a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Bye bye!